Quando lá do céu descendo para os seus Jesus voltar, e o clarim de Deus a todos proclamar, que chegou o grande dia do triunfar do meu rei, eu por sua imensa graça lá estarei. Quando enfim chegar o dia do triunfar do meu rei, quando enfim chegar o dia, pela graça de Jesus eu lá estarei. E você, nesse dia, quando os mortos hão da voz do Cristo ouvir, e dos seus sepulcros hão de ressurgir, e premidos, reunidos, logo aclamarão seu rei, eu por sua imensa graça lá estarei. E você, quando enfim chegar o dia do triunfar do meu rei, quando enfim chegar o dia, pela graça de Jesus eu lá estarei. Pelo mundo rejeitado foi Jesus meu Salvador, desprezaram, insultaram meu Senhor, mas fastoso vem o dia do triunfar do meu rei, e eu por sua imensa graça lá estarei. E você, quando enfim chegar o dia do triunfar do meu rei, quando enfim chegar o dia, pela graça de Jesus eu lá estarei. Em mim mesmo nada tenho em que possa confiar, mas Jesus morreu na cruz para me salvar. Tão somente nele espero e sim e sempre esperarei, e por sua imensa graça lá estarei. Em mim mesmo nada tenho em que eu possa confiar, mas Jesus morreu por mim, Jesus morreu na cruz para me salvar. Tão somente nele espero sim e sempre esperarei, e eu por sua imensa graça lá estarei. Quando enfim chegar o dia do triunfar do meu rei, quando enfim chegar o dia, pela graça de Jesus eu lá estarei. Breve, muito breve, nós iremos ver o rei. Breve, muito breve, nós iremos ver o rei. Breve, muito breve, nós iremos ver o rei. Aleluia, aleluia, nós iremos ver o rei. Não haverá choro, nós iremos ver o rei. Não haverá doença, nós iremos ver o rei. Não haverá mais fome, nós iremos ver o rei. Aleluia, aleluia, nós iremos ver o rei. Não haverá injustiças, nós iremos ver o rei. Não haverá derrota, nós iremos ver o rei. Não haverá angústia, nós iremos ver o rei. Aleluia, aleluia, nós iremos ver o rei. Não haverá mais guerra, nós iremos ver o rei. Não haverá violência, nós iremos ver o rei. Não haverá mais crimes, nós iremos ver o rei. Aleluia, aleluia, nós iremos ver o rei. Oh, aleluia, oh, aleluia, oh, aleluia, oh, aleluia. Aleluia, meu amado, eis-me aqui, apóstolo Ana, para começar uma série de lições acerca de escatologias. O que é escatologias? Nada mais, nada menos do que finais dos tempos. Nós estamos a viver finais dos tempos, nós estamos na contagem decrescente, amados. A vinda de Jesus atingiu o seu pico e começou a sua descida. Pelo menos os sinais me foram enviados, os sinais que me foram dados da vinda de Jesus, foi quando, isto não é falar do
do passado, porque eu não vivo do passado, irmão, mas a memória faz parte da nossa vida, é a nossa história, e nós temos que saber manejar o passado, por mais que ele nos tenha magoado, mas o passado, por mais que ele tenha magoado, ele de uma certa forma teve algum impacto na tua posição atual, o lugar que você ocupa atual. E para mim o passado é uma referência da minha história, da minha vida, do que eu vivo hoje. Porque desde que conheci Jesus, levei uma vida com Cristo, e Deus foi moldando, foi santificando, e estou aqui hoje. Ora, escatologia tem a ver com os finais dos tempos, no sentido de que fala acerca do passado, as profecias que nos foram dadas antes da vinda de Jesus, não é? Os eventos que aconteceram, os profetas, aquilo que Deus usou os profetas, grandes profetas, profetas maiores, profetas menores, para poder falar, e eles deixaram escrito, que servem como influência para nós hoje. É a palavra de Deus, é a lei de Deus, é a justiça de Deus para a nossa vida, é o guia para a nossa vida espiritual, alimento, pão, e fala a profecia acerca da vinda de Jesus, não é? E quando Jesus veio, fala a primeira vinda de Jesus, e agora estamos na altura de falar acerca da segunda vinda de Jesus. Escatologia fala do futuro, dos finais dos tempos, aquilo que está para acontecer, aquilo que está para vir. Eu creio, eu não tenho muito tempo para investigar, mas acerca daquilo que está a acontecer no Israel é uma evidência muito viva de que Jesus está às portas. Amados, se você não conhece Jesus, se você nunca ouviu falar de Jesus, se você já ouviu falar de Jesus e pura e simplesmente está a andar na sua carne, na sua própria consciência, na sua própria sabedoria, atenta para esses eventos e tenha curiosidade de ler a Bíblia, tenha curiosidade de entrar numa igreja que fale de Jesus Cristo. Não tenha curiosidade de conhecer uma discoteca que foi lançada hoje, não tenha curiosidade de ter um telemóvel topo da gama, o último grito que saiu, um tênis, ou uma casa que você ambiciona no Ibiza, ou seja lá onde for. Amados, a salvação da alma é mais importante do que as necessidades que temos para o nosso corpo, porque tudo que é para o corpo fica cá, não vai a lado nenhum, mas tudo que é para a alma, dependendo do conteúdo, dependendo daquilo que você dá à tua alma, daquilo que você sustenta a tua alma, vai depender da tua salvação ou a tua maldição. Deus me tem falado há algum tempo, aliás, já me tinha falado na página da Igreja Apostólica Rise and Shine no Facebook. Se você for lá mesmo, scroll down para baixo, você vai falar, tem mensagens para governantes e mensagens para imigrantes. E eu tenho outras lições que Deus me deu para pregar, mas não continuei porque Deus foi falando de outras coisas, estabeleceu prioridades. É Ele quem fala, é Ele quem faz a obra. Eu nada sou apenas um vaso vazio de mim mesmo na mão dele, para que Ele possa encher e fazer a sua vontade. Então tenho muitas lições para imigrantes que não passei, lições que também me enriqueceram a minha alma, deram um poder de sabedoria muito grande como imigrante nas terras estrangeiras, para valorizar aquilo que o governante faz por nós. Ou de uma forma em geral, todos nós odiamos os governantes. Ora, porque a base porque eles prometem nas campanhas e quando sobem ao trono não fazem nada daquilo que prometem. Mas atenção, nós também devemos entender que um novo governo, quando sobe, ele não sabe o que é que vai encontrar. Ele depara de certeza com muitas dificuldades, coisas que ele nem sabia, e tem desafios. Não é? E tem desafios. E Deus me tem, últimos dias, já da semana passada, Deus me tem falado muito ao meu coração, mas eu tenho ignorado.
Eu tenho ignorado, porque isso é um problema que eu tenho com Deus, é um problema que eu tenho ignorado, mas hoje, ontem ele falou meu coração, tomei umas notas, hoje ele disse, hoje tu não me escapas. Eu então tive curiosidade em saber notícias de Israel. Então sentei-me um bocadinho, ele disse, Mana Isabel, coma qualquer coisa. Então sentei-me, normalmente essa hora não como, faço de jejum. E ele me disse então para comer qualquer coisa. Então sentei e disse, deixa-me saber um pouquinho acerca do que se passa no mundo. E não é que a primeira mensagem, não é que a primeira notícia que aparece é assim, Marcelo, o presidente da República da Nação Portuguesa, ele então diz, Marcelo pressiona o governo, faltam novas abordagens e modelos de ação no combate à pobreza. Ora, e depois então comecei a ler, ele diz, são necessárias mais do que medidas ou apoios avulsos que sem a devida monitorização e avaliação nunca se constituirão como estratégicos, avisa o Presidente da República no Dia Internacional para a Erradicação da Pobreza. O tópico da minha pregação? Não é este o tópico da minha pregação. Eu não sou guiada pela política, mas sou guiada pela Palavra de Deus e pelo Espírito. Por que que isto vem? Porque exatamente aquilo que ele aborda aqui é exatamente, entre aspas, aquilo que Deus tem falado no meu coração para falar a imigrantes de todas as nações. Ora, o que Deus tem falado é acerca de os imigrantes que dependem da ajuda do governo. Nós, imigrantes, quando deixamos nosso país, por que nós deixamos nosso país? Porque os nossos governantes não cuidam de nós, entre aspas. Há situações em África que é devido às causas naturais, de seca, por exemplo, então leva à pobreza. O governo não pode fazer muito, que esse desastre natural, mas quando no nosso país africano o governo é corrupto e não cuida do povo, então isto obriga o povo da nação deixar o país à procura de melhores condições no estrangeiro. Como Deus já tinha ministrado, os governantes são pais da sua nação, são considerados pais da sua nação, e o povo, os filhos, e o país é a casa. Então, como um pai tem que cuidar bem da sua casa, e como um pai ele tem que gerir tudo, não só preocupar-se com ele, não é, em proteger-se a ele, mas ele tem que proteger os seus filhos, ele tem que proteger a sua casa, ele tem que limpar a sua casa, pondo isso de um miudinho, não é? Isto é diminuir, descer ao nível de todo o povo, porque Deus exorta mesmo aos grandes mestres estudiosos da palavra para usarem palavras mais simples, de forma a pessoas entenderem. Porque Deus me ministrou que muito de nós vamos à igreja à procura do fogo do Espírito Santo, e grandes pregações e gritarias, e o povo se eleva, mas a metade do povo sai sem entender nada daquilo que o grande mestre pregou. O bom entendedor, aquele que realmente é literado, que estudou, que tem um nível de compreensão intelectual maior, claro que vai entender tudo, se tem comunhão com Deus também, porque a palavra de Deus é para espirituais. Se você não tem comunhão com Deus, não leia a palavra, você pode entrar na igreja de uma forma, e você, se o pregador não usou palavras, vocabulários básicos, eficazes para que o Espírito Santo fale o teu coração, então você também não vai ter revelação, porque o nível da tua compreensão não chega ao nível daquela pregação. Então Deus exorta mesmo aos grandes mestres da pregação que usem vocabulários que promovam a inclusão e a igualdade no meio de congregação, porque há ricos, há pobres, há estudiosos, há preguiçosos,
há iliterados, outros que não são, há quem pode estudar, há quem não pode, há outro que é invisual, há outro que não tem audição. Bem, todos nós não somos iguais, nem todos temos os mesmos níveis de recursos, então é muito importante que nós todos atentemos para diversidade, igualdade e inclusão, para que todos realmente tenham acesso ao reino do céu. Com relação aos imigrantes, Deus tem falado que tem havido muita injustiça e que um dos arcanos que está no meio das suas congregações, das suas igrejas, é o espírito de mentira. É o espírito de mentira. Deus está a falar hoje especificamente para nós imigrantes e que somos servos, muito especialmente somos servos de Deus como imigrantes e que vivemos na mentira. Ora, Deus quer que eu faça lembrar a todos aqueles, especialmente que são servos e que estão a viver debaixo da mentira, criticam os imigrantes, mas vivem do benefício, podendo trabalhar. Muitos em que eu falo de Portugal e Inglaterra, que são dois países em que eu vivi e que tenho uma relação próxima e que conheço minimamente. Sei que esses dois países se esmeram para poder promover os direitos humanos de imigrantes na medida do possível. Não vou criticar porque eu não sou adepta de política e nem falo política, mas aquilo que Deus me ministra é aquilo que eu falo, pura e simplesmente porque Ele sabe tudo. Independentemente de eu ter estudado a advocacia ou não, a política não faz o meu gênero, mas o que faz o meu gênero é amar os políticos e amar a todos, porque Deus assim ama a todos, então eu tenho que amar a todos de igual modo e desejar tanto que eles se salvem, como também desejo para mim. Esta é a minha missão. Cabe a mim amar e não julgar. A minha pregação pode parecer que julga, mas o Senhor que eu sirvo deixa que Ele seja Ele a julgar e a decidir se a minha pregação condena ou se salva. Ora, aqui o que eu quero dizer que Deus tem contendido comigo é para dizer que o povo dele, o arcano que está no meio daquele que serve a Ele, que é imigrante nas suas igrejas, fala mal dos governantes, mas ainda usufrui dos benefícios que o governante providencia. Então Deus diz para endireitar as suas veredas, para poder atentar para as suas atitudes, porque nós, aqueles que têm acesso, devem dar graças a Deus, porque Deus está a trabalhar a favor e para que não falte nada, e que há muita gente que precisa, que tem mesmo necessidade e que não tem acesso aos benefícios. Vamos deixar de lado as condições pela qual muita gente está na rua, não é? Pode ser devido à droga, pode ser devido a problemas mentais, pode ser devido, seja lá o que for, pode ser devido à sua própria culpa, à sua própria negligência, mas Deus que está no céu, Ele sabe o que está por detrás de tudo. Deus que vê, Ele é o único poderoso, omnipotente, omnisciente, omnipresente, que vê tudo, que sabe tudo, que está em todo lugar ao mesmo tempo. Então, muitas das vezes nós criticamos, nós condenamos, mas nós não sabemos o que é que está por trás. Eu não estou aqui a defender os governantes, não é essa a minha missão, defender ninguém. A minha missão é defender o Evangelho que eu prego. O Evangelho que eu prego é para todos. Ora, aqui em Gênesis, Deus diz que Deus enviou Noé a pregar. Em Gênesis não fala que ele é pregador, mas ele era um pregador. Ele anunciou a vinda
do dilúvio, anunciou o pacto que Deus fez com ele e convidou as pessoas a se converterem, a deixarem o pecado, a deixarem a fornicação, a prostituição, a maneira mundana e leviana com que viviam, com as coisas agarradas às coisas do mundo, tanta idolatria. E Deus hoje, assim, nesses finais dos tempos, Deus está a fazer exatamente, eu não sou a única, Deus tem usado inclusive até crianças para falar de escatologia, para falar dos finais dos tempos, para profetizar às igrejas, para profetizar ao povo. A rede social, neste sentido, tem feito uma cobertura excepcional, mas Deus ainda prima pelos métodos primitivos. Deus quer pessoas na rua, Deus quer servos na rua a evangelizar, porque nós pregamos online, mas há vizinhos que estão mesmo ao lado, que não receberam a palavra da vida, porque não têm tecnologia, não sabem manusear a tecnologia, não querem saber da tecnologia e estão sedentos da palavra. Deus quer que voltemos às raízes. Deus não quer que as igrejas passem a reunião, todas elas na íntegra, de forma a fazer com que os servos tenham reverência à casa do Pai e as pessoas comecem a ir e a servir a Deus, dar do seu tempo, dar do seu dízimo do seu tempo para reverenciar a Deus, para exatamente evitar o pecado. Deus está a ajudar de todas as formas, mas tal como Noé, Deus enviou para avisar, isso está acontecendo na era de hoje. As pessoas não deram ouvidos a Noé, as pessoas não, ainda muito pelo contrário, escarneceram dele, e quando chegou o momento certo, Deus disse para que ele entrasse na arca, leve com as suas famílias, com todos os pares dos animais, cada um a sua espécie, para que ele entrasse, para preservar a espécie de cada animal na terra. E só depois da arca fechar e a água começar a encher a terra é que as pessoas acreditaram. Ora, isso está a acontecer nos tempos de hoje, assim diz o Senhor. Eu sou uma igreja que Deus tem usado poderosa de mim para profetizar, mas ninguém dá ouvidos, muito pelo contrário, ainda falam mal, ainda espezinham, denigrem, dizem que eu tenho demônios, blasfemam contra o Espírito Santo de Deus, é tremendo. É tremendo aquilo que Deus me fez ver, que é igual, Deus disse mesmo que é igual aos tempos de Noé. Deus levantou uma igreja com uma missão específica, que é alertar as igrejas e passar as mensagens, e o povo não está a ouvir. E hoje ele me está a usar para poder falar mais uma vez aos imigrantes. Tenho ali algumas lições que não passei já desde há 2 anos atrás, tenho ali, só passei uma, está lá, uma ou duas, no salvo erro está lá, mas tenho para passar. Então ele me está a exortar vivamente a falar para os imigrantes. Você que vive na mentira e você que tem enganado ao governo e ainda fala mal do governo, eu quero te dizer, Deus está a ver. Deus está a ver e está a escrever. Aqui em Apocalipse 22, é a palavra que ele ministrou para ministrar, é a partir do versículo 6, Apocalipse capítulo 22, versículo 6. Diz, a partir do versículo 6, diz: admoestações e promessas finais, conclusão. E disse-me, isto é, apóstolo João, que foi arrebatado do Espírito, e o anjo de Deus então mostrou-lhe tudo aquilo que iria acontecer, que nós iríamos vivenciar nestes finais dos tempos. Ora, estas palavras são fiéis e verdadeiras. O Senhor, o Deus dos santos profetas, enviou o seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve hão de acontecer. Portanto, isto é escatologia, coisas que hão de acontecer. Eis que presto venho, bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Bem-aventurado aqueles que guardam a palavra da profecia deste livro. Aquilo que ele profetizou
escreveu, está registrado e nós hoje estamos a vivenciá-lo e estamos a ver coisas acontecerem que se confirmam pela palavra, não só pela palavra do apóstolo João, como muitas do apóstolo Paulo. Nós estamos a viver mesmo finais de tempos, apocalipse, estamos mesmo a viver isso. Aquele que não vê é aquele que realmente está completamente aleatório, está alheio a tudo que se passa à sua volta, só quer saber de si mesmo, é completamente ímpio ou ateu e não quer saber da sua própria salvação. Mas estamos lá. E eu, João, sou aquele que vi e ouvi estas coisas, e havendo-as ouvido e visto, prostrei-me aos pés do anjo que mais mostrava para o adorar. Ora, está aqui escrito, nós não vimos o apóstolo João, nós não vimos Jesus, nós não vimos o apóstolo João. Ora, nós como crentes, se vivemos no Espírito, a profecia, quando ela é dada por um servo que se Deus levanta de repente e começa a profetizar, você tem a palavra e você tem Deus, tem Espírito Santo para entrar em comunhão, entrar em juízo e provar o Espírito ao Senhor. Esta mulher normalmente não é mulher, não pode ser apóstola. Ó Senhor, dá-me uma revelação. Será que ela é mesmo? A tua palavra assim diz assim. É fácil, irmão, para não ser enganado pelos falsos profetas, porque já muitos falsos profetas se levantam e é muito fácil você discernir, não só pela palavra, mas em comunhão com Deus. Deus revela quem é quem. Ora, a minha irmã, a que revelou-se estar aqui comigo, por isso é muito... Os anjos estão a dizer aleluia. Ela tinha perdido o ministério, mas ela tem a chamada para vir servir a Deus aqui. Ela tanto revela, tanto faz. Mas a última vez que ela esteve cá, foi Deus quem criou a situação para ela vir. Amados, foi algo tremendo. Quando Deus quer, faz acontecer, Ele faz. Não importa, nós podemos orar, pedir Deus, nós queremos assim. Mas quando Deus quer que não seja assim, Ele faz tudo do jeito dele. Ora, esta minha irmã, do jeito que ela veio parar aqui na semana, ou 2 semanas atrás, foi um absoluto milagre. E enquanto nós estamos a interceder, ela quando entrou por essa porta dentro, normalmente ela senta atrás, Deus me disse para ela vir sentar à frente. E eu disse, olha, Chandrina, pastor, Deus está dizendo para mim sentar à frente na primeira cadeira, que é reservada para os pastores, para a liderança. E ela então veio. E no meio da intercessão, Deus disse para ungir a pastora. Ungir a pastora. E no dia, acho que no dia seguinte, Deus me disse para ungir a ela e a presbítera Cristina com o dom de profecia. Mas mesmo assim, ela ainda rebela-se contra Deus. E neste dia ela me disse que ela não tem dúvida do meu ministério, porque Deus mostrou a ela que eu estava a cear na mesa dos apóstolos. Eu sou apóstolo, ela não tem dúvida de que eu seja apóstolo, porque Deus já confirmou, já revelou que eu sou apóstola. Mas vai-se lá entender por que vai tanta heresia, mas Deus sabe o que está por trás. Lá está, por isso é que ele tem uma humildade tão grande em continuar a exortar a paciência do homem, mesmo nós como servos de Deus, nós cansamos, nós dizemos, Senhor, aliás, hoje eu estou cansada com certas pessoas, eu disse, Senhor, puxa, já chega tanta humilhação, o Senhor me manda lá, o Senhor me manda exortar, até parece que eu que estou a rogar as pessoas, para as pessoas virem servir, até parece que eu é que sou dona de tudo. Senhor, a obra é tua, a palavra é tua, o povo é teu, o Espírito é teu, a coroa de salvação, tudo é teu, eu não tenho nada. Eu não entendo por que as pessoas acham que eu é que quero, que as pessoas venham me servir. Ninguém vem me servir a ninguém, muito pelo contrário, nós vamos servir uns aos outros, vamos ajudar uns aos outros, servindo a ti, ganhando algo, fazendo a tua obra, todos nós juntos, umas bênçãos uns para os outros. Mas Deus então disse que Ele sabe o que está por detrás. Por que as pessoas rebelam? São demônios. As pessoas estão amaradas, as pessoas estão enfermas,
Não importa, amados, nós podemos estar a pregar, somos grandes pregadores. Muitos grandes pregadores não vão subir, amados. Muitos grandes pregadores vão experimentar a mão do anticristo. E muitos vão mesmo parar o inferno. Porque Jesus diz lá mesmo em Mateus, nem todo quem diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. Então é tempo de nós realmente atentarmos para as palavras da profecia. Não só do livro, mas para aquele que você está em dúvida, está a profetizar em nome de Jesus, porque nem todos que vêm em nome de Jesus são aquilo que dizem ser, mas você tem a oportunidade de contender com Deus com relação a isso, não é? Você tem a oportunidade de saber se é ou se não é. Então faça isso, é um direito teu, que ninguém te tira, nem Deus te tira. Investigue, leia a palavra. Se você crê na palavra que foi escrita por alguém que você nem viu, nem conhece, por que alguém que está a usar essa mesma palavra que você vê e crê, está a falar dela, você não crê? Faça essa questão. É tão ridículo. É por isso que eu digo, nós às vezes vamos parar o inferno pela nossa estupidez. Nós somos tão ridículos, nós somos tão parvos, e isso prova aqui que somos tão limitados em tudo. Só pelo fato de nós termos ido à universidade, termos feito este curso, termos feito aquele curso e termos a nossa conta bancária recheada, temos uma vida de louro, nós achamos que estamos todos, somos nada, somos almas viventes, amados. Quando é que nós vamos entender esta particularidade tão básica, mas tão crucial para a nossa salvação? Aquilo que nós estamos a lidar é a salvação da nossa alma, não é o teu dinheiro, não é a tua conta bancária, não é o teu estatuto social pela qual você fez isso para poder atingir. Você é nada, eu sou nada. Isso é só arrogância, isso é o que o filho, o Salomão diz, é tudo vaidade, é tudo vaidade. E tudo vaidade debaixo do sol. Também tem um tempo. Agora chegou o tempo de você começar a ter verdadeira sabedoria. E qual é a verdadeira sabedoria? É buscar aquela que está em cima, Colossenses 3. Né? Agora que já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado, à destra de Deus o Pai. É esta sabedoria que Deus quer que todos nós tenhamos. Lá em Provérbios, ele ainda continua a dizer, em Provérbios 3, filho meu, não te estribes, confia no Senhor de todo o teu coração, não te estribes do teu próprio entendimento. Ora, Deus está a falar a você hoje, falou a mim, está a falar a você. Então creia na palavra que eu estou a usar para te falar. Você que é um imigrante e que está a viver, a roubar o governo e achar que você está bem e a mostrar à igreja que você tem um telefone no topo da gama, você tem 2, 3 carros, você tem uma vivenda no topo da gama, os teus filhos, tua esposa aqui, mas você está a viver de mentira. Deus está a ver, Deus está a dizer hoje, eu te estou a ver, estou a escrever. O teu nome está no livro da morte. O teu nome não está no livro da vida. O teu nome está no livro da morte, porque você tem por pai aquele que é mentiroso desde o princípio. E aquele que diz, vós tendes por pai o diabo, que é o mentiroso, que mente desde o princípio. Se você está a viver na mentira, a enganar o governo, que você precisa. Muitos enganam o governo que tem deficiência e não tem deficiência. Muitos enganam o governo que tem filhos deficientes e os filhos não são deficientes, para não trabalharem, para viverem desse benefício e terem uma vida de grande francesa, enquanto pegam a mulher fica em casa, toma conta, e eles vão trabalhar, rouba a universidade, 30 amados. O Senhor está a ver, o Senhor está a dizer, endireita as tuas veredas que eu estou às portas. Deus me ministra todos os dias que Ele está às portas, amados, para eu me aperaltar, para eu não negligenciar a chamada que Ele me deu. Isto Ele está a dizer a você hoje, se você me está a ouvir. Deus disse, eu estou às portas.
E a diaconisa Marlene, ele disse, ela enviou uma mensagem, apóstolo Ana, Deus escreveu na parede, e escreveu, e ao mesmo tempo ele me falava em sonhos, eu estou às portas, vivam, mas vivam em Cristo. E ela me perguntou, apóstolo Ana, isto é um aviso? Eu disse, isto é um aviso, Marlene. E Jesus Cristo está a repetir aquilo que Ele me disse e que eu vos tenho dito todos os dias, que Ele me ministra todos os dias e que Ele está às portas. E hoje a presbítera Cristina teve uma visão, na visão, ela disse que Ele escreveu em letra grande, Jesus, mas só que outra letra ela não entendeu. Ela disse, Senhor, eu não estou entendendo nada. E Ele disse, eu estou às portas. Então você quer mais o que? De todas as outras pregações que eu acredito que você ouve, você quer mais o que para começar a lavar as tuas vestes no sangue do Cordeiro? Ora o que ele diz aí. E eu, João, sou aquele que vi e ouvi estas coisas. E quando nós dizemos que Deus mostrou, Deus viu, ninguém acredita. Mas vamos ler a Bíblia, acreditamos. Faz sentido, amados. Faz sentido. A pessoa que Deus enviou, o que Deus enviou, Ele repete, Ele vai usar os outros. A palavra é a mesma. O Jesus, Ele é um só, Ele é o mesmo. Ele é o cabeça das suas igrejas. E todos aqueles que Ele vai levantar, é para falar a mesma coisa. É exortar a santificação, porque sem a santificação ninguém verá a Deus. Então, se você é crente, você tem que se identificar com essa palavra. E você duvida e fala mal do Espírito Santo? Não sabeis vós que falar mal do Espírito Santo é o pecado de blasfêmia que não tem perdão? Por que você se condena a você mesmo? Por que você se condena, você crente, vai à igreja e fala mal do outro que está a pregar a palavra que você veste e vai domingo a ouvir? Puxa, amados, é uma questão de bom senso, é uma questão de raciocínio. É uma questão de amor, é uma questão de conhecimento, de comunhão com Deus. Se você realmente é aquele que está nessa posição, que duvida quando um profeta fala pela Bíblia e te leva pela Bíblia para você ler, mesmo que ele seja um falso profeta, mas ele está a levar um a ler a Bíblia. Atenta para a palavra, não atenta para ele, porque ele também está sujeito a pecar, mas atenta para aquilo que ele está a dizer. E se você tem a oportunidade de confirmar, de ler e confirmar, então é Deus a falar com você. Porque mesmo que seja um inferno a levantar-se contra ti, se ele te está a roubar, ele tem que te largar a bênção que ele te roubou. Ele mesmo te vai abençoar porque ele te roubou, ele tem que devolver. Então abra o olho, amado. Então, e havendo-os ouvido ou visto, prostrei-me aos pés do anjo que mais mostrava para o adorar. E disse-me, olha, não faças tal, porque eu sou conservo teu e de teus irmãos, os profetas, e dos que guardam as palavras deste livro. Adora a Deus. Os anjos não são para os anjos, têm um parecido, mas não é para serem adorados. Adora a Deus. E eles me avisam logo, quando são eles a falar, quando é Jesus aparecer, eles dizem, o mestre vem aí. Então, e disse-me, não seles as palavras da profecia deste livro, porque próximo está o tempo. Por que não sele a palavra? Porque a palavra vai ser pregada. O apóstolo João pregou, mas o livro não pode ser selado, porque vai continuar a ser pregado por todos aqueles que Deus levantar. Por todos aqueles que Deus levantar. Eu sou uma delas. Quem é injusto, faça injustiça ainda mais. Você está a ouvir? Se você é o servo do Senhor, você é um discípulo do Senhor, que você está nessas condições. Muitos estão no processo de receber casas e mentem muito, amados, mentem muito. Mas nós já morremos para a velha vida, já ressuscitamos com Cristo. Nós não podemos estar a viver da velha natureza. A verdade, às vezes, elas parecem que nos prejudicam, mas se você pensar um pouquinho, não. Eu, quando estava no mundo, não conhecia Deus, eu mentia para
para conseguir as coisas, porque infelizmente a lei do mundo está desenhada de uma forma que obriga as pessoas a mentirem. Porque se você não mentir, você não consegue. Mas você já nasceu de novo, você já não vive no mundo, você já é uma nova criatura. Gálatas 3,13, Cristo já te resgatou da maldição da lei. Ele se fez maldição por ti. Então as bênçãos do Abraão chegaram de ti, as bênçãos de quê? Da verdade. Porque nós servimos um Deus da verdade. João 14,6, Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quem é que mente? É o diabo. Ele é o pai da mentira. Ele é o pai da mentira. Então de que lado você está? De que lado você está? Você está do lado do pai da mentira ou você está do lado do pai da verdade? Não servia dois senhores, Mateus 6, 24. Não podeis servir a Deus e a mamão. Ou serve a um, ou serve ao outro. Porque você, ao servir a um ou outro, você vai amar um mais do que o outro. Agora, como servos de Deus, a servir a Deus e a servir a mamão, nós estamos aonde? Portas largas. Porque, em primeiro lugar, se acharmos que estamos a servir a Deus, não, Deus nos está a vomitar. Deus nos está a rejeitar. Porque Ele não se deixa escarnecer. E a todo tempo nós estamos a tentá-lo. E Jesus diz, não atentai o Senhor teu Deus, porque morrereis. Deus está a ver, a graça dele está sobre ti, é o período da graça, para porventura você se arrependa. Eu sou uma das que está hoje a te alertar para te arrependeres. Se você quer viver realmente com o inferno, então é isso que ele diz. Quem é injusto, faça injustiça ainda mais. Se você vive a construir a tua vida na areia, então construa ainda mais, minta ainda mais ao governo. Rouba mais, porque ao mentir nós estamos a roubar, amados. É o espírito de ladrão. Nós estamos a operar no espírito de ladrão, no espírito de mentira. E o governo quer saber? Não, ele não quer saber. Mas Deus quer saber? Sim, Deus quer saber. Apesar da glória dele, ele se preocupa comigo e contigo. Ele diz, por que morareis quando a minha alma não tem prazer na morte de ninguém? Ele diz, por mais vermelhos que os teus pecados sejam, arrependa-te, eu sou poderoso para limpar. Então é o tempo de arrependimento, amados. Nós estamos a viver uma era que é o tempo de arrependimento para produzir frutos de justiça. Se você mente, não minta mais, porque Deus está a ver. Ele está a preparar as suas igrejas, Ele está a exortar as suas igrejas, Ele está a limpar as suas igrejas. Ele é o Senhor das suas igrejas, Ele é a cabeça das suas igrejas, Ele ama as suas igrejas são igrejas dele amada, Ele ama, então Ele quer corrigir para endireitar as veredas, para poder limpar, para purificar, regenerar, fazer de novo. Então, como é que nós clamamos, ai Senhor, traz reavivamento, como é que o reavivamento vem se nós não endireitamos nossas veredas, se nós não pararmos de fazer aquilo que realmente abomina, porque só quando fizermos isso, Ele vai derramar o reavivamento, porque caso contrário, realmente, nenhuma carne se salvará, quem é injusto, faça injustiça ainda mais, e quem está sujo, suje-se ainda mais. Porque quererás tu sujar-te mais. Como crente, arrependa-te hoje, amado. Se você não tem, o Senhor proverá. Deus da verdade, Ele não deixa nenhum servo seu confundido nem desbaratado. Salmo 70. Confundido e desbaratado ficam aquele que é o pai da mentira. Mas você, Ele nunca chega tarde, Ele não dorme, Ele não te esquemeja, se você é um justo, se você está vivendo na tua sinceridade, se você falou a verdade, Ele é o Deus que fecha a porta da maldição e abre a porta da bênção. E a porta que Ele fecha, ninguém abre, amados. A porta da maldição, se Deus fechou, ninguém abre. Agora, o inimigo volta a abrir se você permitir, se você dá lugar a ele. Se você continua a dar lugar ao inimigo, fecha hoje a porta da mentira. Para de mentir. Deus virá em teu socorro, amados. Deus virá em teu socorro. Você pode dizer, é porque você tem a tua vida aqui. Amados, tem nada. Tem nada. Eu não tenho nada. Tudo
tenho é de Deus, incluindo os meus filhos. Não me pertence a mim, dei tudo, consagrei tudo a Deus. Eu nada sou, não sou nada. E eu sou uma das que trabalhei muito, batalhei muito, estudei muito para não depender do governo. Eu não gosto de depender do governo. É muita humilhação. Quando nós podemos trabalhar, temos saúde. Eu estudei bastante com um forte desejo de ser uma das melhores advogadas de família para poder ir e ter uma boa condição financeira para dar um estatuto social razoável aos meus filhos, porque eu sempre fugi à pobreza. Nunca quis depender do Estado. E por isso ter acontecido aos meus filhos, a minha filha, isto impediu-me de ter aquilo que eu já tinha conseguido, mas eu já estava a pagar, mesmo em Londres. Todo mundo sabe que é muito difícil viver sem benefício do governo. Eu já estava a viver sem benefício do governo. Eu já estava neste nível. Aquilo que aconteceu à minha filha voltou-me para isto. Eu não gosto. Eu não gosto porque eu posso trabalhar. Mas as condições dela impedem-me realmente de estar. Ela tem que estar comigo e eu não posso. Por isso é que Deus me apareceu. Eu como clamei a Deus. Eu clamei muito a Deus. Eu disse: Senhor, puxa, o Senhor me deu uma carreira promissora. O Senhor me ajudou, o Senhor me esforçou. Eu achei que nem conseguia, quando isso tudo era no final da minha carreira, mas era no final, faltavam 6 meses para terminar o meu curso. Isso se abateu a minha filha. 3 meses. Internada com ela no hospital, pernas inchadas de tantas horas estar em pé. Inchada, estava inchadíssima, retenção do líquido, cheia de dores. Enquanto ela conseguia dormir um bocadinho, eu estava no corredor do hospital com uma luz muito dim, muito apagadinha, a estudar no corredor. Os médicos passavam, eles só ficavam a olhar para mim, não diziam nada, mas acredito que era uma espécie de admiração que eles viram em mim, porque normalmente é suposto eu abandonar a situação em que ela estava a viver. Era suposto eu abandonar os estudos, e muitos pensaram que eu ia abandonar, mas alguns colegas meus davam-me força. Ana, esforça, você dá força a todo mundo, não esforça, tu vais conseguir. Como éramos todos crentes, versículo bíblico ali, versículo bíblico ali. Olha, foi algo tremendo. Tremendo. Deus trabalhou por mim, Deus batalhou por mim, assim, e essa experiência que eu tenho, estou a passar, por mais dificuldades que nós estejamos, que nós tenhamos, mas quando clamamos o poder de Deus, quando clamamos a ajuda de Deus para continuarmos a viver debaixo da graça, da justiça, da verdade dele, sendo honestos, sendo íntegros, não há caminho que ele não abre para nos ajudar. As portas tinham me fechado completamente, todas, amados. Todas. Quando me apareceu o suborno, vieram me propor suborno. Eu na pobreza, não tinha trabalho, a minha filha no estado que está, proibiram o tratamento, negaram-me tudo e vieram me trazer o suborno. Eu disse não. Eu sirvo um Deus de verdade. Meu Deus não falhará. E ele não falhou, amados. Ele não falhou. Ele desenhou, um caminho ele preparou para que eu o sirva. Já que eu não posso trabalhar mais no mundo, então trabalho para ele. Ele proverá. Ele proverá. E sempre, ele nunca chega tarde, amados. Ele nunca chega tarde. Comecei a pagar essa renda, eu aluguei esse espaço, não tinha dinheiro para alugar. Eu te digo hoje. Eu te digo. Mas é o caminho que ele tinha feito. Eu entrei por esse caminho. E o que é que me levou a entrar por esse caminho? Fé. Fé naquilo que eu não vi, mas naquilo que eu criei. No poder de Deus, que não falha. Então não precisa de mentira, amados. Nós não precisamos de mentira. Eu cheguei aqui em Portugal com uma mão à frente e outra atrás. Eu cheguei
cheguei a Portugal, eu cheguei como estrangeira. O governo português não me reconheceu. Eu pedi empréstimo em muitos bancos, ninguém me conhecia. Mas eu passei fome? Não. O Senhor sempre interveio. Assim é o nosso Deus. Ele é o Deus fiel, amados. Não minta mais. Não sirva o pai da mentira. Se você tem casas, por outro lado, tem uma vida de lodo, deixa aquele bocado que você ainda quer tirar, deixa para outra pessoa, que há pessoas que precisam, amados. Nós temos amanhã dizer que o governo tem dinheiro. Que dinheiro o governo tem? O governo tem dinheiro de todos aqueles que pagam imposto. É este dinheiro que o governo tem. E você diz que vai roubar o Estado. Você não está a roubar o Estado. Você está a roubar aquele que trabalha de manhã, de tarde, de noite, que paga as suas contas e é justo, que é íntegro, que é honesto. Deus está a ver. Como crentes, nós temos que ter os olhos da mente abertos. E como imigrantes, nós temos que entender que nós deixamos o nosso país porque o nosso governo não cuidou de nós. E ao entrar no país do outro, nós temos que respeitar, amados. Nós temos que agradecer aquilo que nos dão. Eu estou a falar de uma forma generalizada, porque há muitos imigrantes que são maltratados, há muitos imigrantes que são mortos, há muitos imigrantes que são negligenciados, há muitos imigrantes. Eu sou uma das que fui muito negligenciada. Quando precisei mesmo pedir benefício, quando precisei, não é? Tinha as minhas 2 primeiras filhas, foi-me negado, eu não conseguia pagar a minha renda de casa. Eu trabalhava sim, mas trabalhava muito, como tinha separado na altura, o dinheiro era pouco e não chegava. Fui pedir ajuda para pagar a minha renda, para não perder a minha casa, e foi-me negado. E eu precisava, as contas que se faziam, o salário que eu tinha, não dava para eu pagar a minha renda. E foi-me negado, por isso é que eu imigrei. Eu queria ir à universidade, em Portugal eu não conseguia. Mas eu cheguei a Londres, foi-me dado o apoio que eu pedi, que eu precisei. E eu, como mãe, trabalhava e até que fui à universidade, sempre trabalhei. A honestidade é a melhor coisa, amados, porque o Deus está à procura dos justos. Os olhos do Senhor andam à procura dos justos que o sirvam. Tal como ele encontrou um justo no Noé, tal como ele encontrou um justo no apóstolo João, nem todos os outros, em Daniel e os seus amigos, em Moisés, em Josué, em Jacó, em Abraão. O nosso mestre é um justo à parte, ele é o justo dos justos. Nosso mestre Jesus, ele é justo dos justos, ele é imaculado, puro, pama, não há como, não é? Mas nós temos muitos exemplos de muitos justos aqui na Bíblia. Vamos ser imitadores de todos eles, amados. Vamos ser imitadores por causa da fé deles. Este lhes foi imputado por justiça, então seja, o justo vive pela fé. O justo não vive pela mentira. Ao viver pela mentira, o que é que diz lá em Mateus 24, a partir do versículo 14, salvo erro? É os 12 alicerces. São os 12 alicerces. Todo aquele que constrói a sua vida na rocha é pela palavra, esse é sábio. Então vamos buscar a sabedoria que está no alto, amados. Deixa de mentiras. As mentiras têm pernas curtas. Estamos a chegar no momento que Deus está a trazer tudo aquilo que está encoberto a descoberto. É Ele mesmo que vai trazer. É a nudez dele, mas tem que ser, Ele é um Deus justo. Quando se vemos a história do Jó, o que é que ele foi lá à presença de Deus? Nós vamos à presença de Deus, Satanás também vai falar mal de mim e mal de você. Você duvida? A história de Jó é uma história que vivência que não é provada, mas está aqui. Mas serve para nós como uma ilustração de fé em Deus, porque é isto mesmo, Deus é isto mesmo. Ele é um Deus fiel até ao fim. Fidelidade é o código de honra do nosso Deus. Em equivalência com a passagem do Jó, quando Satanás vai à presença de Deus. Eu quando vim para Portugal para saber o que se passava com a minha filha quando ela surtou, e não entendia porquê, e lá não me estavam a dizer a verdade, em Londres, então eu vim para Portugal.
Então eu dediquei a madrugada a orar, eu e a minha irmã. E eu derramei mesmo na presença do Senhor em louvor, consagração, e a pedir, Senhor, direção, o que é que se estava a passar. E quando acabamos de interceder, fomos dormir. Eu só dormi por um bocadinho. Eu tive um sonho, amado, tremendo, que eu acordei a gritar. E vi-me na casa da minha mãe, lá em Madre Deus, em Santo Tomé. De repente vinha a correr, a gritar. Eu só gritava, socorro, socorro, Senhor, socorro, acuda-me, Senhor, acuda-me. E de repente passa um homem asiático do meu lado e ele olha para mim com a cara assim, e a correr com uma velocidade. Ele olhou para mim com a cara de mal e depois avançou-me. E eu a gritar, tinha demônios, muitos demônios atrás de mim, a correr atrás de mim, muitos demônios, mas só que eu não os via, mas eu estava a fugir deles. E este que ultrapassou, olhou para mim como a correr, mas a correr no mesmo lugar, ao lado de mim, eu olhar para ele e gritar, socorro, Senhor, socorro, Senhor, socorro, acuda. E ele então avançou para a frente. E quando eu cheguei na estrada, porque a nossa casa lá é um bocadinho para fundo, cheguei na estrada, eu vejo, nós tínhamos um molho de areia para a construção ali na estrada e estava na parede de cercado de uma vizinha. E eu de repente eu vejo muitas pessoas de etnia branca na bicicleta, cada um deles com uma criança na bicicleta, mulheres, homens, cada um deles com uma criança na bicicleta à frente e andar assim. E quando eu vim a correr a gritar socorro, eu parei, olhei para eles e eles olharam para mim como quem? Mas o que aconteceu esta agora a gritar a tua, parecia uma maluca. E sai este demônio que me ultrapassou, é um homem. Ele sai da parede. Foi aí que eu percebi que era um demônio, porque ele vem da parede. Ele ultrapassa a parede e olha para mim com um riso sarcástico, com uma hipocrisia tal. E eu não entendi, só entendi uma parte. Eu tive resposta daquilo que eu estava à procura, tive resposta, mas com relação àquele riso eu não entendi. Quem me traduziu isto foi a minha irmã, mas ela me traduziu num ponto pequeno que eu depois, Deus então me deu a revelação completa. Este demônio, ele foi fazer queixinha de mim a Deus. Eu não estou a clamar justiça de Deus. Eu quero saber o que é que se passa com a minha filha. De repente surtou, uma menina que nasceu saudável, inteligente, sociável, falante, brincalhona, feliz, de repente num estado assim, vegetativo. Senhor, o que é que se passa? O Senhor mostra. E o Senhor mostrou um bocadinho. Depois ele foi revelando mais e mais. E hoje já não preciso de mais revelações, já tem todas. Não é? E as evidências no papel já tem todas também. Com aquilo que o Senhor me confirmou, o papel dos médicos que queiram confirmar. Tudo. Ora, nosso Deus não se deixa esclarecer, amado. Tudo que está escondido, Ele traz ao de cima. E a minha irmã me disse apenas, agraciada, você é ungida de Deus. O diabo foi fazer queixinha de você, Deus disse, nela não toques. Nela não toques. Você já ouviu bem o que você está a ouvir? Eu orei de madrugada, clamei a justiça de Deus sobre a minha vida, sobre a minha família. Fui deitar, tive esse sonho de perseguição de demônios. Esse que me ultrapassou é a mesma coisa que aconteceu a Jó. O Jó é um justo. O que é que ele foi fazer? Foi fazer queixinha de Jó. Tira-lhe tudo, a ver se ele não blasfema de ti. Deus disse, toca nele, na sua carne, no seu osso, mas na sua alma não toques. Eles me afligiram muito. Me perseguiram muito.
mataram? Não. Na minha alma, não toques. É bom servir o Deus de verdade, sendo fiel, honesto ou não. Não é que eu seja santo, amados. Porque Deus conhece os nossos pecados, Deus conhece nossas limitações, Deus conhece nossas fraquezas. Ele sabe que eu não sou perfeita. Perfeita é só Ele mesmo. Mas o não ser perfeito, ao esforçarmos no meio de circunstâncias, no meio de perseguições, no meio de aflições, no meio de tribulações, no meio de tristeza, no meio de enfermidade, no meio de pobreza, no meio de tudo quanto é pessoas que de repente veem que você é um demônio e todo o mundo parece que levanta contra ti e você mantém a tua fidelidade para com Deus. Você acha que Deus vai te falhar? Não virá Ele honrar-te. O que Ele diz? Honra-me a mim e eu te honrarei. Honra a Deus, amados. É o tempo de nós começarmos a honrar a Deus. Não é Deus que tem que nos perseguir. Ele faz, mas Deus nos persegue para nos santificar, para nos salvar, por causa do amor dele. Mas não é porque Ele não tem poder para nos abater e fazer o outro. Ele com Noé, ele abateu todo o homem, toda a terra. Foi ou não foi? Com o dilúvio. Ele salvou quem ele quis salvar. Noé e sua família e as espécies de animais que ele quis salvar. E até hoje assim ele salva quem ele quiser. Mas ele proporcionou este período de graça para nós nos arrependermos das más obras, da velha natureza, para nós nos desprendermos do império satânico, da escravidão do mundo, amados. O mundo é que nos escraviza. Ele nos chama para orarmos. Ele nos abana. Envia pastores, envia profetas, envia evangelistas para nós o ouvirmos, para salvar a nossa alma. Não é a carne, amados. A carne de nada se aproveita, mas para salvar a nossa alma, para nós termos um lugar com Ele lá, porque Ele prometeu-nos a nós. É uma promessa que Ele nos fez. Eu vou preparar-vos lugar. A casa do meu Pai tem muitas moradas. Eu vou preparar-vos lugar. Ele fez essa promessa. E Ele disse que todos aqueles que o confessam como Jesus, como Senhor e Salvador, Ele estará conosco até a consumação dos séculos. Então Ele está a cumprir a parte dele, do contrato, da promessa, da aliança que Ele nos fez. Mas Ele quer que você cumpra. E como Ele sabe quem está por detrás, Ele conhece a tua estrutura, é a minha estrutura. Ele está a vir em socorro com estas profecias para te abanar, para te dizer: congrega-te. Você sozinho não consegue. Uma ovelha sozinha abandonada, achando que pode, nada, amados. Não vale a pena você ficar ali amuado, dizer: ai, aquele pastor, ai, aquela pastora, ai, aquela profeta, ai, aquele... Você não é a profeta que vai te salvar, mas a palavra que sair da boca dela está em conformidade com aquilo que Jesus Cristo ungiu os seus discípulos para escrever. Você tem comunhão com o Espírito Santo. Então é pela palavra que ela está a falar, que é Espírito e vida que vivifica, esta sim que vai salvar. Então salva-te hoje, amado. Larga a mentira, larga o pai da mentira. Por mais difícil que seja a tua situação, creia no Senhor da verdade. Ele te honrará. Eu falo por experiência própria. Eu falo por experiência própria. Em que todos me tinham abandonado, amado. Quando eu digo todos, é todos, amado. Todos. Mas o Senhor não me abandonou em momento nenhum. Ele sempre me ouviu. E eu a todo tempo convivia com muitas pessoas hipócritas. Muitas pessoas, muita hipocrisia ao lado de mim, à minha volta. E eu, na minha inocência, Ele depois me fez saber que eu tenho muitos hipócritas, fariseus, saduceus, escribas, à minha volta, milhões deles. À minha volta Ele me fez ver quem era quem. Então, se você tem comunhão com Deus, busca com singeleza do coração. Busca para a salvação da tua alma. Tenha tu misericórdia da tua própria alma.
Tenha tu misericórdia da tua própria alma. Deus ilustrou lá em Lucas, Jesus ilustrou a morte no inferno, na parábola do rico e do Lázaro. Ele ilustrou para que tenhamos temor. Ele ilustrou porque ele desceu ao inferno. Ele é o único que desceu ao inferno e ressuscitou e veio nos informar. Ele ilustrou, deixou para nós. Então tenha temor, amados, àquele que pode matar a carne e atirar a alma para o inferno. Amém, amados? Não minta mais. Aqui em 1 Coríntios, até podemos ver mesmo aqui mesmo também, bem-aventurado, vamos continuar aqui. Eis que cedo venho. Versículo 11. Quem é injusto, faça injustiça ainda. E quem está sujo, suje-se ainda. E quem é justo, faça justiça ainda. E quem é santo, seja santificado ainda. Ora, muitos fazem filhos com a intuição de viver de benefício do governo. Muitos, amados, muitos. E quando acontece alguma situação menos boa, em que os serviços sociais intervêm e tiram a criança, você fica aborrecido, chateado, triste, revoltado. Mas Deus está a dizer hoje, tenha cuidado. Tenha cuidado nas tuas escolhas. Nas tuas escolhas. Se você fez filho à espera que seja o governo a cuidar, a sustentar, então o filho não é teu, o filho é do governo. Se o governo tirou, é o direito do governo. O Senhor hoje te diz. O Senhor hoje te está a dizer. Há muitas mulheres jovens e mulheres mesmo casadas. Aí eu vou fazer mais um filho porque o governo dá. Aí eu vou fazer mais um filho. O Deus que você serve, que vai dizer te amo, Senhor, está a dizer para de viver na mentira. Que esse filho que você fez não é teu. Porque Deus dá filho para nós cuidarmos, não é para o governo cuidar. O governo só entra em ação na nossa vida quando nós não podemos, quando uma situação menos boa, de imprevisto, infelizmente imprevistos acontecem. Então nós precisamos da ajuda do governo. Isto é legítimo, é teu direito. Mas você quando decide que vai fazer um filho porque tem benefício do governo, esta é mentira do diabo, porque você está a ser enganado por diabo, porque esse filho não é teu, é filho do governo. E se o governo tirou, é o direito do governo. Assim diz o Senhor para ti hoje. Então larga a mentira. Se fez o filho, assume a responsabilidade. Você, pai, seja pai, vai trabalhar. Deixa de preguiça. Preguiça é do diabo. Quem muito dorme empobrece. Deixa de viver à custa dos outros. Deixa o benefício para aquele que realmente precisa. Há pessoas que precisam e não têm, amados. Eu não tenho tempo para ajudar uma família que genuinamente precisa, amados. A senhora foi afetada, uma mulher trabalhadora. É desta congregação. Trabalhadora. Desde que chegou aqui sempre trabalhou. Com esses raios partam de Covid. A empresa tem que tomar vacina. A senhora está paralisada. O governo não dá um tostão. Por causa da vacina do Covid que tomou. Amados, eu quero muito ajudar. E Deus quer ajudar essa senhora. Aliás, Deus mostrou-me ela aqui, em pé. Ela está paralisada por um tempo. Porque Deus vai manifestar o trono. Ela vai andar. Mas, amados, é de uma tristeza tão grande. Isto, porque eu não tenho como. As minhas mãos estão cheias. Este é um caso de tribunal. E eu não estou a conseguir ajudar. Porque também há certas coisas. Mas, genuinamente, Deus quer ajudar essa senhora. Ela sim precisa da ajuda do governo e não tem. O marido já é idoso.
Então, Deus está a ver para essas coisas. Você que tem, está cheio de força, pode trabalhar. Para de estar a usar o governo como tua fonte. O governo não é tua fonte. Os serviços sociais não é tua fonte. São serviços que estão aqui para nos ajudar pontualmente quando precisamos. São posições, forças que estão aqui para ajudar, mas não para sustentar. Para sustentar quando precisamos, sim. Nas circunstâncias genuínas. Amados, o Senhor nos ama. Ele corrige aquele a quem Ele ama. E Ele te ama, por isso é que Ele está a levantar a teu favor para te corrigir. Você que tem ouvido, ouça o que o Espírito está a dizer. Você que é um imigrante, que sabe que no teu país você não tinha condições, e você chegou num país em que tem condições, e você ainda exige que te deem direito que teu próprio país, teu governo te negou. Você seja humilde, seja manso. Todos nós podemos reivindicar os nossos direitos, mas com humildade, com mansidão, com justiça e com paz. Acima de tudo, como crente, clamando o juiz do juiz, o advogado dos advogados, Deus dos deuses, Senhor dos senhores, Jesus Cristo. O cabeça da sua igreja, Ele não vai faltar um pão nosso de cada dia para aqueles que o invocam e genuinamente o invocam. Ele não vai faltar um teto para aquele que genuinamente o invoca. As primeiras necessidades, os primeiros socorros, Ele vai sempre providenciar. Mas você tem que colaborar. Ele precisa da tua colaboração. Para de mentir. Enquanto você mentir, a porta que Ele fechou, a porta de maldição, você está a escancará-la outra vez. E o diabo vai fazer queixinha de você e ele quer fazer justiça. Como é que ele vai te fazer justiça quando ele é Deus justo? Quando ele é um Deus justo. O Jó teve abundância, tudo aquilo que o diabo roubou ao Jó. Deus deu Jó em boa medida recalcada e sacudida, porque em nada Jó foi injusto, em nada Jó mentiu, em nada Jó justificou de uma forma em que abusou da autoridade, soberania e da bondade e misericórdia do amor de Deus. Ele, muito pelo contrário, na desgraça dele, ele adorou. Ele adorou a Deus. Deus deu, Deus tirou. Eu vim ao mundo nu, ao Deus eu vou. Ele adorou, isso é humildade no meio de desgraça. Humildade no meio de umas circunstâncias em que eu não sei se aguentaria. Você não sabe se aguentaria, pondo hipoteticamente nos pés do Jó. Então, amados, vamos respeitar aquilo que Deus nos dá. Não nos conformemos com este mundo, amados, mas vamos renovar os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, para moldar as nossas atitudes, para nós acharmos graças diante de Deus. E isto é que é produzir frutos de justiça para a glória de Deus. Para a glória de Deus. Então, eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo para dar a cada um segundo a sua obra. Se você mentir, qual é o galardão que você tem de Jesus? Você vai ter o galardão de Satanás, porque ele é o pai de mentira. O galardão que você vai ter é para o inferno. É este galardão que está à sua espera, se você continua a viver assim e não muda de atitude e não se arrepende em nome de Jesus. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim, o primeiro e derradeiro. Esse é Jesus. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade das portas. Pelas portas ficarão de fora os cães, os feiticeiros e os que se prostituem, e os homicidas e os idólatras e qualquer que ama e comete a mentira. Você está de fora do reino de Deus. Vai à igreja? Vai. Serve a Deus? Vai. Louva a Deus? Louva. Intercede? Intercede. Ai, mas eu estou a ser bem sucedido. A graça do Senhor vai começar, vai continuar sobre ti. A graça do Senhor vai. Muitos se enganam porque, ai, Deus me abençoou, ai, eu orei, Deus aqui, Deus. Amados, isto é a graça do Senhor, é a misericórdia do Senhor, é a promessa, é a fidelidade do Senhor. Ele não está a ver em você, Ele está a ver a sua própria promessa, a sua própria fidelidade. Ele está a cumprir aquilo que Ele te prometeu, amado. Não se engane.
Não se engane, nem te deixes enganar. A graça é a aliança dele com o povo que o serve. Ele providenciará sempre. Mas quando chegar o dia da justiça, nós estamos na era da justiça, amados. Porque está se aproximar a era do juízo. É aí que você vai dizer, ai, mas o Senhor me abençoou sempre. Não, eu me abençoei, mas você estava na congregação dos santos, o pastor pregou para você, não minta, não roube, não mate, não seja injusto. Mas você não deu ouvidos, você decidiu ser injusto ainda mais, você decidiu roubar ainda mais, você decidiu pecar ainda mais, então eu entreguei-te a tua própria concupiscência. Já que você agravou o teu ouvido para não ouvir as minhas orações, fechou o teu coração, endureceu o teu coração para que não ouvir e não acatar, então eu também não posso te salvar, porque no reino dos céus não há lugar para impuros, não há lugar para injustos, não há lugar para mentirosos, não há lugar para roubadores, não há lugar para cães, fornicadores, prostitutos, idólatras, efeminados, não há lugar para estes. Está aqui, é simples. Se formos lá em 1 Coríntios 6, o apóstolo Paulo diz o mesmo. Paulo censura litígio entre os irmãos. Ora, esta palavra de Deus aplica-se ao litígio entre os dois irmãos. Litígio é o irmão leva o outro para o tribunal por causa de uma disputa. Ora, isto diante de Deus, Deus não gosta. E não gosta mesmo. Esta palavra aplica-se para várias, essa palavra que eu vou ler, aplica-se em várias circunstâncias. E esta palavra aplica-se a estas circunstâncias. O povo de Deus, aquele que ouve, prega, deve ser praticante, deve ser o primeiro a ser praticante. Ou diz assim, ouça algum de vós, tendo algum negócio contra o outro, ir ao juízo perante os injustos. Quem é um injusto? É aquele que não quer saber da palavra de Deus, é aquele que não quer saber de Deus, é o ímpio. E não perante os santos, quando há uma situação, há uma disputa no meio da igreja, quem é que vai servir de juiz para poder apaziguar essa disputa? É o pastor ou um irmão idôneo. Não vamos ao tribunal para julgar, para condenar e para isso, não. E o Espírito Santo está aqui para ajudar em oração e interceder para quebrar as amarras do inferno. Não sabeis vós que os santos hão de julgar o mundo? Somos nós que vamos julgar o mundo. Quando Jesus Cristo vier arrebatar a sua igreja, nós reinaremos com ele, nós julgaremos o mundo juntamente com ele. Então, como é que ele vai levar um impuro, um injusto, quando somos nós que vamos julgar e condenar os impuros, os injustos e os impuros? Não faz sentido, pois não, irmã. Então temos que mudar de atitude, temos que inverter os valores. Ora, se o mundo deve ser julgado por vós, sois porventura indignos de julgar as coisas mínimas? Não sabeis vós que haveis de julgar os anjos, quanto mais as coisas pertencentes a esta vida? Então, se tiverdes negócios em juízo, pertencentes a esta vida, pondes na cadeira aos que são de menos estima na igreja, para vos envergonhar, o digo, não há, pois, entre vós sábios, nem mesmo um que possa julgar entre seus irmãos, mas o irmão vai ao juízo com o irmão, e isso perante infiéis. Na verdade, é já realmente uma falta entre vós terdes demandas uns contra os outros, porque não sofreis antes a injustiça, porque não sofreis antes o dano. Ora, nós como crentes, se o mundo nos faz injustiça, nós já sabemos, Jesus Cristo já nos alertou, neste mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo, e eu vos livrarei de todas. Muitas podem ser as tuas aflições, mas eu livrarei de todas. Seja lá em que situação você esteja a passar, não minta. Seja lá em que situação de injustiça que você está a passar, não minta. Fala a verdade, porque Deus da verdade virá em teu socorro. Ele virá em teu socorro. Mas vós mesmo fazeis a injustiça e fazeis o dano, e isto aos irmãos. Não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Ora, não ereis, nem ouviram bem, não é? Não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus?
Então tem que parar de ser injusto. O governo não tem dinheiro. O governo administra o dinheiro, mas o dinheiro não é dele. O dinheiro é dos táxis que ele cobra. Amados, e pessoas que trabalham é que sustentam aqueles que estão no benefício, e Deus está a ver quem é injusto a receber aquele dinheiro injustamente e quem recebe justamente. Deus está a ver. Não hereis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Não herdarão o reino de Deus. Amados, então de que adianta nós estamos a acumular tesouros na terra? Amados, eu sou uma das que sou muito injustiçada. Se muitos me ajudaram a pedir a compensação. Eu preenchi papéis e enviei para o sistema para o departamento de compensação, porque minha filha foi genuinamente injuriada e sofre consequências até hoje. E sofre muito. Não só ela sofre, eu também. Mas houve uma altura, Deus me disse: não leve ninguém a tribunal. Eu estou no controle. Eu estou no controle. Então a minha justiça virá de onde? A justiça da minha filha virá de onde? Eu poderia ter o meu coração cheio de mágoa. Eu tenho motivos, tenho razões, amados, para ter o meu coração cheio de mágoa, cheio de ódio, cheio de rancor, por tanta injustiça pela qual eu sofro até hoje. Pela qual eu sofro até hoje. Eu sirvo a Deus com muita dificuldade. Sirvo a Deus por amor a Ele. Com muito amor. Faço tudo com muito amor. Faço tudo por todos com muito amor. Porque eu conheço a eficácia da fidelidade de Deus. E Ele me disse: não faça nada. Eu estou no controle. Eu confio nele, amado. Eu podia ser uma das mulheres mais ricas do mundo só com compensação se eu pusesse o meu foco nisto. Mas onde é que está o ganho, amados? Onde é que está o ganho? Perseguir o quê? Quando com Jesus eu já ganhei tudo, salvação e vida eterna. Esta é a maior riqueza que alguém pode ter neste mundo. Esta é a maior riqueza, por isso é que ele diz lá em Mateus 6, capítulo 19 a 33, não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem consome, mas ajuntais tesouros no céu, onde a traça nem a ferrugem consome. Então ele sabe que nós precisamos de todas as coisas. Ele sabe que precisamos de um teto. Ele sabe que precisamos de dinheiro para pagar as nossas contas. Deus sabe que precisamos dos primeiros socorros, de cobrir necessidades básicas. Ele sabe que todas essas coisas nós precisamos. Mas se Ele alimenta os lírios do campo, os pássaros, as árvores, os animais do campo, a nós não nos alimentará Ele muito mais a nós, que somos feitos à sua imagem e semelhança? Ó homens de pouca fé! Ó homens de pouca fé! E tudo isso acontece por quê? Porque não buscamos primeiro o reino de Deus. Por isso ele diz: mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e tudo o resto vos será acrescentado. Busque a Deus, batei a se vos há, buscai e encontrareis, pedid a se vos há. Mesmo que não seja aquilo que você pediu a Deus, mas Deus vai suprir a tua necessidade do jeito que Ele acha que você precisa. Ele supriu a minha necessidade do jeito que Ele achou que eu preciso, amados. Deus supriu a minha necessidade do jeito que Ele achou que eu preciso. Eu quando choro ou reclamo, é porque eu preciso de ajuda para fazer a obra dele, mas não é para mim. Eu quero fazer a obra de Deus. Eu quero fazer a obra de Deus. Eu tenho a promessa. Ele enviou o povo. E ele até disse que o povo que ele enviou. Se eu acho que é isso que ele enviou muito mais. Mas para eu não me preocupar que ele está aí atrás de todos eles. Ele vai lidar com cada um. Porque é a obra dele, não é? E eu ali a todo tempo. Por que eu vou me matar numa obra que não é minha? Não é? Então eu tenho que reclamar com ele. Eu choro sim. Isso, o Senhor, então. O Senhor, eu sou sozinha. Eu não vou longe. Senhor, eu vou parar. Eu quero te servir, mas eu vou parar, porque o Senhor está
está a enviar os servos estão a refilar porque não querem ficar debaixo da autoridade de uma mulher. Senhor, entra na minha causa. Então eu tenho que argumentar com quem? É com ele, não é? E eu a pregar, eu não vou ser hipócrita com você. O que faz com que muitos pastores até se suicidam, esta é a revelação que vem de Deus, não é de mim, é que são hipócritas, querem passar uma imagem de que está tudo bem, que Deus está a abençoar, oh glória, aleluia, está com unção do Espírito Santo, fogo, mas no oculto é só sofrimento. Tem sofrimento, amado. O preço da chamada de Deus tem um preço a pagar. Nós pagamos o preço da nossa salvação, mas também pagamos o preço da carga espiritual da chamada. Então temos que estar preparados. Se Jesus chorou, não vou eu chorar, ele que é imaculado. Filho do grande eu sou. Chorou, disse: Pai, se puder, passa de mim este cálice. Euzinha, não vou chorar. Eu vou ter vergonha de chorar à frente de câmara. Que hipócrita seria eu? Não, eu falo a verdade, amado. O apóstolo Paulo, a todo tempo, ele também ele escreveu as lágrimas dele. Por que eu vou estar aí a dizer: oh, aleluia, glória a Deus, está tudo bem? Não está tudo bem, não. Para mim, para os meus filhos, a minha vidinha assim, glória a Deus. Glórias a Deus, amados. Eu não preciso de nada. O Senhor está no controle, o Senhor supre minha necessidade. Mas para o meu ministério, ai não, socorro, Senhor. Socorro. Eu preciso de seres para me ajudar, porque o trabalho é muito. O trabalho é muito. O Senhor derramou o rio de água viva não para. E há muito trabalho nos bastidores. Você pensa porque eu não prego todos os dias, por quê? Porque tem muito trabalho. Tem muito trabalho e ainda tem demônios para botar a correr. Não é fácil. E ainda temos que manter a honestidade, o temor a Deus, a santificação. Não é fácil. Ai, perdão, eu peço perdão. Então, eu vou, também é para dizer que já chega. Os filhos para dizer que já chega. Glórias a Deus. Então, mas eu vou deixar esta mensagem, exortação, com relação à mentira. Vamos falar muito acerca de muitos outros pecados, um a um. Este hoje é mentira. Não sirvais a dois senhores, porque Jesus Cristo está às portas. Ele quer levar a sua igreja amada. Amém? Muito tempo de trabalho como peregrino aqui, anunciando o evangelho, pregando a palavra do nosso Deus aqui. Problema ultrapassado, enfermidade assolar, mas nem com isso, igreja, eu paro de louvar e adorar aquele que me escolheu. Receberei coroa, receberei coroa quando Jesus vier. Receberei coroa, receberei coroa, receberei coroa quando Jesus vier. Receberei coroa. Muito tempo de trabalho como peregrino aqui, anunciando o evangelho, pregando a palavra do nosso Deus aqui. Problema ultrapassado, enfermidades assolar, mas nem com isto, igreja, eu paro de louvar e adorar aquele que me escolheu. E ainda muitos dizem que é perca de tempo, mas nem com isso eu me abalo de louvar e adorar aquele que me escolheu. Aleluia! Receberei coroa, receberei coroa quando Jesus vier. Receberei coroa. Receba a coroa,
mas lave as tuas vestes no sangue do Cordeiro. Exige muita renúncia, exige muito sacrifício de praticar a palavra de santidade, mas vale a pena. Amém? Um bem-aja, meu amado. Deus abençoe.